Oi, turma, sou a catequista Janaí e hoje vou contar a história de Santo Antônio, um dos nossos santos juninos. Presta bem atenção para conhecer a história de Santo Antônio. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ele nasceu em Lisboa no ano de 1195. Ainda jovem, pertenceu à Ordem dos Cônicos, estudou filosofia e teologia até se ordenar sacerdote. Ele era muito inteligente e tinha uma memória formidável. Ainda em Portugal, conheceu a família dos franciscanos e, empolgado com o estilo de vida, resolveu ser também franciscano. Entrou para a ordem, vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. Foi para Marrocos, lá ficou doente e quando estava voltando para Portugal, seu navio foi pego uma tempestade e teve que parar em Sicília, na Itália. Antônio aproveitou e foi para Assis para conhecer Francisco, São Francisco. Com 26 anos, ele foi eleito provincial dos franciscanos no norte da Itália. Ele aceitou, mas por pouco tempo. Ele queria mesmo era viajar, pregar por várias cidades, e assim ele fez, praticando caridade, catequizou o povo simples, deu assistência espiritual aos enfermos e excluídos e organizou socialmente muitas comunidades. Ele pregava muito Santo Antônio. Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, nas cercanias de Pádua, na Itália. São muitos relatos de milagres e graças alcançados, rogando o seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte de sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX. Algumas curiosidades e lendas sobre Santo Antônio e seus milagres. Um dos milagres, reza a lenda, que Antônio estava pregando aos hereges, quando esses viraram as costas para ele, mas ele não desanimou. Foi até a beira do rio conversar e pregar para os peixes. Esses rapidinho tiraram a cabeça fora d'água e ficaram todos organizados, e uma multidão de peixe, ouvindo o que Antônio falava sobre Deus. Quando a multidão viu isso, quando o povo viu os peixes ouvindo Antônio, também foram ouvir e se converteram. Outro milagre, o segundo milagre, diz que Antônio livrou seu pai da forca. Conta a lenda que Antônio estava em Pádua pregando, mas sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolheu-se, cobrindo a cabeça em silêncio e reflexão. E com isso, em bilocação, quer dizer, estar no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo, encontrava-se em Lisboa, onde seu pai tinha sido injustamente condenado pelo homicídio de um jovem. Este jovem, ressuscitado e questionado por Santo Antônio, afirma a inocência do pai de Antônio e voltou a descansar. Assim, seu pai se livrou da forca. O terceiro milagre ocorre quase na fim da vida de Antônio e foi contado pelo conde Tiso aos confrades de Santo Antônio, após a morte dele. Antônio estava na casa de Tiso, recolhido em um quarto em oração, quando o conde, muito curioso, espiou pela fresta da porta. O que Antônio estava fazendo? E que ele viu foi uma cena miraculosa. A Virgem Maria entregava o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. O menino abraçou o pescoço de Antônio e ficou ouvindo amigavelmente e conversando com ele. Sentindo-se observado, Antônio descobriu o espião e fez com que ele jurasse que não iria contar nada até sua morte. Um outro milagre diz que Antônio estava em Pádua, também falando com os hereges, quando um deles
falou que não acreditava em tudo que ele estava falando, que aquela hóstia consagrada não era o Cristo. E desafiou Santo Antônio, dizendo que ele ia deixar a mula dele sem comer por 3 dias e depois ia soltar ela no pátio e colocar comida. E Santo Antônio teria que mostrar a hóstia consagrada para a mula. E isso aconteceu. 3 dias depois, foram todos para o pátio da igreja. Antônio, que estava rezando na igreja, saiu no pátio e foi e mostrou a imagem, a hóstia consagrada, para a mula. Essa largou a comida e se prostrou à frente de Antônio, que estava com a hóstia consagrada. Outro detalhe sobre Santo Antônio. Depois de sua morte, 32 anos depois da sua morte, seu corpo foi exumado e a língua ainda estava intacta e parte do corpo também. Estes estão expostos em relicários na Capela do Tesouro, na Basílica, em Pádua. Santo Antônio, rogai por nós.